Fala, gente bonita! Hoje quero trazer para vocês um vídeo com 150 textos em inglês, com o texto, é lógico, e o áudio. E esses textos são excelentes para quem está querendo estudar sozinho ou já está estudando sozinho. Esses textos são excelentes para serem usados com o método Comprehensible Input, que é o método que o Steven Krasner aqui dos Estados Unidos criou e é muito eficaz. Então, é um curso bem poderoso mesmo. Se você seguir todos os passos que eu vou dar para você logo depois da introdução, você vai chegar a um nível muito bom no seu inglês. Ou demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai. Então, o primeiro passo, assim, você tem que entrar no modo estudo. O que é o modo estudo? O modo estudo é aquele que você desliga a televisão, põe o celular no silencioso, põe uma placa na sua porta falando assim, keep it out, genius learning, né? Não fique perto, não abra a porta que tem um gênio estudando. Então você põe lá o sinalzinho para ninguém te incomodar e por 1 hora, se você está realmente dedicado, talvez 2 horas, 1 a 2 horas por dia, você vai se dedicar a esses textos. O segundo passo é, você vai pegar o texto e vai traduzir ele para o português. Depois que você traduziu, você vai tentar ler o texto e tentar entender o texto sem olhar na tradução. Você vai fazer isso quantas vezes você precisar fazer até que você entenda o texto todo sem olhar na tradução. Mais uma coisa que você quer ler o texto sem traduzir na sua cabeça também. Não fica traduzindo. Tenta entender o que está no texto sem traduzir na sua cabeça. Inglês no texto para o inglês na sua cabeça. Essa é a melhor maneira e vai te salvar muito tempo no futuro. Traduzir na cabeça só atrasa. Tenta começar desde o começo já pensando em inglês. O passo número 3, você precisa entender que você vai gastar muitas e muitas horas num texto só. Então, se você é um aluno iniciante que está começando agora, você talvez gaste aí 30 a 40 horas por cada texto. É bastante tempo e para isso eu recomendo 1 a 2 horas de estudo todo dia e devagarzinho você vai começar a entender mais e mais. E esse método, essa metodologia é uma metodologia excelente. Número 4, a gente vai para a segunda fase. A primeira fase é o que? Você viu, ler o texto e entender sem traduzir na cabeça ou sem olhar na tradução. A segunda parte é você escutar o texto sem olhar na tradução e sem fazer a tradução na sua cabeça, certo? Então, uma coisa é você ler o texto, outra coisa é você escutar o texto e poder entender. A maioria dos alunos tem a facilidade de ler o inglês e entender, mas daí quando chega na hora de escutar, não consegue fazer nada. Então, fecha o olho, escuta o inglês do texto. Se você não entendeu alguma coisa, olha a tradução em volta e fica repetindo até você conseguir entender o texto todo sem olhar na tradução e sem traduzir na sua cabeça. Quando você tiver feito todos esses passos certinhos e você conseguir ler o texto e escutar o texto sem precisar de olhar na tradução e sem traduzir na sua cabeça, você está pronto para o próximo texto. Se você é um aluno que está começando agora, você tem material nesse vídeo aqui para talvez 2 anos de estudo. Ele vai te levar do nível básico ao intermediário ou até talvez ao começo do avançado, mas para isso você precisa seguir passo a passo e gastar muito, muito, muito tempo com os vídeos, com as traduções, com o listening, certo? Com a escuta dos textos, escutando os textos. E esse método do Comprehensible Input é um dos melhores métodos disponíveis até hoje para você. Então, se você seguir, eu posso garantir para você que no final de 2 anos, no final desse tempo aí de estudo que você vai ter, se você não consegue assistir os feriados sem a legenda, sem a legenda em português, você vai conseguir, tenho certeza disso. Então, se dedica. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários para mim. Eu respondo todos os comentários e eu espero que daqui 1 ano, daqui 2 anos, você volte aqui para falar assim, teacher, meu inglês melhorou muito por causa desse vídeo. Então,
Vamos lá, sem mais demora, o primeiro texto para vocês. Aquele abraço.